Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou pandemia, o nosso tempo devocional no livro de Salmos. Estamos hoje lendo o Salmo 149. O Salmo 149 parece fazer parte daqueles salmos, e temos alguns no Saltério, que falam a respeito de vitória, de uma vitória militar do povo, de algum momento em que houve a derrota de um inimigo e isto motivou um momento de satisfação, de alegria, talvez um salmo para ser usado na altura em que as tropas estão a voltar, que o rei está a chegar em vitória, e também para nós, como cristãos, é um salmo que poderá ter alguma interpretação escatológica, ou seja, da vitória final do Senhor. Vamos ler então o Salmo 149, diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com aduf e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Como já dissemos em outros salmos, em que nós temos esta expressão cantai ao Senhor um cântico novo, a ideia que nos é transmitida é que normalmente isto representava alguma nova experiência do povo com Deus. Os cânticos, nesta altura, eram muitas vezes compostos para poder guardar história. E então, através de um verso e verso cantado, memorizava-se mais facilmente os grandes feitos que tinham acontecido, os grandes heróis, as grandes batalhas, os momentos significativos da história do povo. Então, um cântico novo significa que houve um novo episódio, uma nova experiência marcante com Deus que merecia ser guardada para a memória coletiva através de verso e através de cântico. Então aqui, provavelmente, repetimos, estamos a falar de uma vitória militar, de uma derrota de algum inimigo, e isto representa algo importante para a vida do povo. E nós lembramos que nós também devemos ter renovadas as nossas experiências com o Senhor. Nós cantamos ao nosso Deus também porque existe motivo específico para o fazer. Nós fomos salvos não para cumprir atos religiosos, mas para viver uma relação. E num relacionamento, ou estamos a ficar mais próximos, ou estamos a ficar mais íntimos, ou estamos a nos afastar. É difícil manter aquilo no mesmo nível. As pessoas normalmente estão a caminhar numa direção ou noutra, e nós queremos crescer na nossa intimidade com Deus e na experiência daquilo que Ele faz em nós. O verso 2 fala de algo muito interessante, porque fala de Deus como o Criador de Israel. É curioso nós pensarmos. Do ponto de vista bíblico, não existe nenhuma outra nação, nenhum outro povo, nenhuma outra etnia, nenhuma outra raça no mundo inteiro, na história da humanidade, que possa, como o povo de Israel, declarar que este povo, como povo, existe porque Deus o criou como povo e que tem uma terra, um espaço do planeta que Deus lhe deu com uma escritura passada. Esta é a verdade bíblica, não é? Os outros povos acabam por surgir por várias razões diferentes. Muitos dos povos dos quais hoje nós nos orgulhamos, por exemplo, em Portugal, somos portugueses, temos orgulho da nossa nacionalidade, mas Portugal é uma mistura de muitos povos. Nós tínhamos os lusitanos, nós tínhamos celtiberos, mas depois tivemos a influência dos visigodos, e depois tivemos uma grande influência romana, e depois tivemos uma grande influência árabe. E juntando tudo isto, o que é que nós temos? Temos este orgulho do sangue português, que na verdade é uma mistura de muitos outros sangues. Quando chegamos ao Novo Mundo, por exemplo, Brasil, aí então a mistura é tão grande e as pessoas podem ter faces completamente diferentes e são todos brasileiros. Mas Israel é um povo único, no sentido em que Deus realmente criou este povo. Foi Deus que os separou e a partir de Abraão criou esta nação. Assim também como é a única nação da terra, que tem um pedaço de terra que tem escritura. Deus deu a escritura e disse, olha, o vosso território é este. Tem tantos metros ou tantos quilómetros quadrados, começa aqui, termina ali. Que outra nação do mundo tem isto? Bem, as nações que conquistaram os seus territórios e definiram as suas fronteiras através de guerras,
de conflitos, de várias outras coisas. Israel tem realmente a terra de papel passado, podemos dizer assim. Então, o motivo de louvor e de adoração. O povo fala, e o cântico fala a respeito do povo vestido de salvação. Mais uma vez, nós teremos que ter interpretações diferentes no Antigo e no Novo Testamento. Na altura em que este salmo foi escrito, provavelmente isto simbolizava a vitória militar, ou seja, a salvação aqui é o livramento de um inimigo. E o povo está vestido de vitória, porque a vitória acabava por incorporar uma nação. Naquele tempo, quando um povo era vitorioso no combate, toda a nação era considerada uma nação vitoriosa. Era uma nação guerreira, uma nação que vencia e derrotava os seus inimigos. No Novo Testamento, nós teremos um conceito diferente. E vestido de salvação representa nós podermos incorporar e receber nas nossas vidas aquilo que Jesus ganhou para nós. De uma forma também muito especial, podemos dizer que nós recebemos da parte do Senhor a salvação, a santidade em Jesus. E Deus olha para nós e nos chama santos, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Estamos vestidos de santidade, vestidos de salvação pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Do versículo 6 até ao 9, portanto até ao fim do Salmo, temos então Israel apresentado como a nação que era instrumento de Deus para a disciplina dos povos. E é verdade, às vezes parece que nós esquecemos. Claro que nós nos lembramos que a Assíria foi o povo que Deus usou para disciplinar Israel do norte, não é? Derrotando a Samaria e levando as 10 tribos do norte cativas. E que depois a Babilônia foi instrumento de Deus para castigar o reino do sul, o reino de Judá, derrotando Jerusalém, levando cativas as duas tribos do sul para a Babilônia. E lembramos isto, e isto é muito claro para nós, porque o texto diz que Deus vai usar estes povos para disciplinar o seu povo, para corrigir, para castigar. Mas Israel também foi instrumento de Deus para castigar outras nações. Israel foi instrumento de Deus para fazer justiça de Deus a algumas etnias com as suas culturas malignas. Então, por exemplo, Israel foi instrumento de Deus para castigar os cananitas, porque a sua cultura era uma cultura maligna, uma cultura promíscua, uma cultura cruel, uma cultura de morte de inocentes, de sacrifício de bebés em altares de ídolos pagãos. Portanto, aqui nós temos o castigo de Deus sobre os cananitas veio através da mão de Israel. Também, da mesma maneira, Israel é usado por Deus de forma clara para castigar os amalequitas. O povo amalequita era um povo que tinha uma cultura feia, maligna, era uma cultura de roubo, de pilhagem. Era um povo que vivia de furtar os outros povos, de roubar daqueles que eram agricultores e criadores de gado. Esta era a sua cultura. Era uma cultura maligna e Deus quer exterminar esta cultura e castiga este povo através de Israel. De alguma maneira também Israel vai ser instrumento de Deus para castigar os filisteus na sua idolatria e no seu culto ao poder, não é? À força militar, que era uma característica da cultura filisteia trazida da Grécia e de Creta e que vai ser castigada pelo povo de Israel. Então Israel é instrumento de Deus. A lição bíblica é constante em que Deus normalmente utiliza instrumentos humanos para fazer cumprir a sua vontade. E Deus usa o seu povo de uma forma muito especial para fazer cumprir a sua vontade. Neste momento, nós, como Igreja de Jesus, somos instrumento de Deus para a proclamação da sua glória, para anunciar quem Ele é, para falar das suas maravilhas, para contar da sua salvação. E este deve ser o motivo da nossa satisfação e do nosso orgulho. Não há propósito maior para a vida do que este. Sabermos que nós fomos criados por Deus, salvos por Deus, para ser instrumentos dele, para a sua glória, para que outros também possam experimentar esta salvação e um dia sejamos uma grande nação, um grande povo, como diz Apocalipse, que não se pode contar, de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações, louvando e bendizendo ao Senhor. Este é um salmo que deve nos lembrar a respeito disto e do nosso propósito nas mãos do Senhor. A nossa experiência renovada com Deus e, para isso, cantarmos ao Senhor um cântico novo.